Aleluias. Paz de Cristo, meus queridos. Glória a Deus pela sua vida, por esta tarde, amém? Passando aqui para trazer uma palavra, uma reflexão para os nossos corações, amém? O louvor que eu indico, Acende o Fogo, canta Fernandinho. Aleluias. A palavra de hoje, meu querido, ela está no livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 28 ao 31. Amém? O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui nos ensina, né, que o profeta que tiver um sonho, se eu sonhar com uma pessoa que eu conheço, um exemplo, eu sonhar com uma pessoa que eu conheço, que eu já tive sonhos de revelação, e eu sonhar com uma pessoa que eu conheço, eu devo entrar em oração, ver se eu ver no sonho, se for um sonho de visão, um sonho natural, porque com o passar do tempo a gente também aprende. Eu aprendi um sonho natural e sei quando é um sonho de visão. Quando o Senhor me dá um sonho de visão, o Senhor me acorda, o Senhor me mostra o sonho e Ele me acorda. Aí eu fico pensando naquele sonho, pedindo a direção ao Senhor. Se for para orar por alguém, eu vou orar. Se eu não souber decifrar aquele sonho, eu vou pedir ao Senhor que me dê a direção, discernimento, o que aquele sonho quer passar para mim, o que é que eu tenho que observar, os detalhes desse sonho. O Senhor vai ministrar ao meu coração o que aquele sonho quer dizer. A gente vai pedindo ao Senhor e Deus vai acabar nos dando entendimento através do Espírito Santo o que aquele sonho quer dizer. Se ele representa um perigo, se ele representa um aviso. Se você precisa dizer algo à pessoa a qual você sonhou, olha, não faz isso porque eu sonhei, tá entendendo? E tudo tem assim sempre debaixo da direção do Senhor, amém? E a gente deve fazer assim, né? Mas o Senhor diz também na palavra dele que tem pessoas que se faz de profeta na terra e fica dizendo, a gente ouve muito. Tanto ouve muito quando vai estar conversando com pessoas, quando vai a um grupo de círculo de oração, quando vai ao culto. Quando você está, principalmente no meio evangélico, isso existe, né? Quando você ouve pela internet pessoas, também há pessoas que dizem, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. A palavra do Senhor diz que nem sempre isso é verdade. Que tem pessoas que dizem, Deus disse isso e Deus não disse. Eu mesma já recebi algumas mensagens de pessoas dizendo, vai acontecer uma catástrofe, vai cair o prédio tal, como aconteceu no Natal do ano passado, que disseram que o Rio Mar ia cair. Eu, particularmente, eu não acredito. Quando se levanta esse tipo de conversa, eu não acredito. Mas tem um monte de pessoas que se diz povo de Deus, que acredita nessas conversas fiadas. Tá entendendo? A gente deve ter atenção, esmiuçar aquilo que a gente ouve, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse
que os crentes de Bereia, eles liam, acompanhavam a palavra de Deus na Bíblia para saber, entender que aquilo, comprovar que era verdade. Assim também a gente tem que fazer isso nos dias de hoje. Tem muita gente, tá entendendo, se achando que é enviado de Deus, e quando é enviado de Deus, Deus testifica sim, meu querido, minha querida. Amém? Quando o Senhor usa uma pessoa, Ele vai testificar. Essa pessoa tem frutos de oração, tá entendendo? Se quando a pessoa ora por uma pessoa enferma, a pessoa é curada. Quando ora por uma causa de uma pessoa que pediu, tá entendendo? Ore por esta causa e você vê o resultado, é porque o Senhor te ouve. Amém? Então eu não posso chegar aqui e dizer, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Não, meu querido. A palavra de Deus, eu tenho que ter temor e tremer. E temer. Tá entendendo? É uma linha de 3T. Tem que ter temor, tremer e temer. Porque a palavra de Deus, eu não posso brincar com ela. Ela é muito verdadeira. Eu tenho que procurar falar a verdade. Se eu falo algo aqui, eu tenho que estar debaixo da direção do Senhor, do governo do Senhor. Amém? Colocar minha mente cativa ao Senhor. E tentar esmiuçar o versículo para que você possa entender o que o Senhor está querendo dizer. Aquilo que o Senhor quer te falar é o que você vai entender, meu querido. Talvez você não vai entender tudo que eu estou falando, mas algo vai ficar no seu coração, porque é justamente aquilo que o Senhor quer falar contigo, é aquilo que o Senhor quer te ensinar. Amém? O que eu estou trazendo nessa tarde é justamente sobre a palavra da gente, ela tem um peso. Eu não posso, tá entendendo? Eu posso profetizar na sua vida e crer e orar para que o Senhor realize, para que o Senhor faça a palavra que sair da minha boca ser como um fogo, tá entendendo? Que ela se realize. Se for para consumir o mal, que ela consuma o mal, mas se for para profetizar, para Deus te abençoar, para Deus te curar, que você seja curada, seja abençoada em nome de Jesus, amém? A palavra é muito sério, a palavra que sai da nossa boca. Por isso que a palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode jorrar palavras de maldição, nem palavras de morte, nem palavras de vida, nem palavras de morte. Nem palavras de bênção, nem de maldição. Amém? Você tem que procurar falar palavras de bênção sobre a sua vida, na sua casa, sobre a vida dos seus filhos, ainda que você olhe e veja circunstância, mostrando ao contrário, mas você tem que falar palavras de bênção. E como é que você vai saber falar essas palavras de bênção, meu querido? Você vai saber através da palavra de Deus. Você vai aprender através da palavra de Deus. Está tudo escrito na Bíblia Sagrada. As palavras que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, trazendo bênção. Amém? Se você ler o livro Deuteronômio 28, você vai lá saber sobre as bênçãos e sobre as maldições. Amém? Aqui no 30, a palavra do Senhor diz aqui no 29 que a palavra dele é como fogo. Meu querido, quando um profeta de Deus disser algo para você, se é do Senhor, essa palavra vai se realizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Ela não vai cair por terra, o Senhor não vai deixar o enviado dele, tá entendendo? Ser envergonhado, não. Ele não vai deixar o enviado dele profetizar algo e os anjos do Senhor não realizar, não. Quando eu profetizo algo com fé na tua vida, meu querido, não vai voltar vazia a palavra que eu lançar sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Porque diz a palavra de Deus, amém? A palavra tem poder, a nossa palavra tem poder, por isso que nós temos que lançar sementes de palavras do bem sobre a vida das pessoas. Amém? Aqui no 30 diz assim: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, né? Tem pessoas que furtam as palavras do Senhor e ficam dizendo, Deus disse isso, Deus disse aquilo, sem Deus ter dito. Tá entendendo? Tem pessoas que não são enviados do Senhor. Tem pessoas que eu já li vários livros da Rebecca Brown, uma missionária americana, meu querido.
uma missionária que ela lida com pessoas que ela resgata do satanismo. E ela cuida dessas pessoas até essas pessoas estarem fortes espiritualmente para continuar a caminhada dela com Cristo, sozinhas, tá entendendo? Com o Senhor aqui na terra. E ela conta muitas passagens nos livros dela, muitas histórias assim. Tem pessoas, meu querido, que é do satanismo, que se envolve na igreja evangélica para se fingir que é pastor, para estar no meio lá do povo de Deus sentado, tá entendendo? Dizendo aquilo que Deus não disse, para trazer contenda nas igrejas, tá entendendo? Então isso é muito sério, isso existe sim. Tem vários relatos da Rebeca Brown que fala sobre esse tipo de situação. Como ela tem muitos testemunhos de pessoas que ela já cuidou, tá entendendo? Então, essas pessoas mesmo, algumas delas foram pessoas que já estiveram envolvidas nas igrejas evangélicas, mas estavam lá com a dúbia fé, com o intuito de destruir aquele ministério. E às vezes essas pessoas acabam se convertendo, meu querido. E o propósito do diabo não é realizado na vida delas, entende? Porque o Senhor, elas acabam tendo um encontro verdadeiro com o Senhor e o Senhor resgata essas vidas no nome de Jesus Cristo, amém? Então a palavra é muito sério. É muito sério você abrir a boca e amaldiçoar uma pessoa. Não amaldiçoa o seu filho, não amaldiçoa o seu marido. Tá entendendo? Se o seu marido está bebendo hoje, ou se o seu marido tem um amante hoje, não amaldiçoe ele, minha querida, ore por ele. O Senhor vai abrir os olhos espirituais dele, tenha fé, creia na palavra de Deus, amém? Se una pessoas de oração, se una pessoas, minha querida, que vai lutar com você, que você vai aprender a usar as armas de Jesus, tá entendendo? Que Deus deixou pra gente usar aqui na terra. E uma das armas é a oração, meu querido. A outra arma, meu querido, é louvor, louve, adore ao Senhor Jesus Cristo. Adore a Deus, diga que Deus ele é soberano na sua vida, na sua casa, amém? Aqui no 31 diz assim, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que uso de sua língua e dizem, ele disse. A partir de hoje, os profetas que diz coisas que Deus disse e Deus não disse, parem, consertem o seu altar. Parem de dizer que Deus disse. Tá entendendo? Não é assim não, pessoal. É muito sério isso. Amém? Algumas vezes que o Senhor já me usou para ministrar, tá entendendo? Algo na vida de alguém que eu profetizei, que realmente o Senhor disse foi verdade. Eu vi resposta, eu vi o Senhor derramar fogo do céu, tá entendendo? E fazer cumprir, tá entendendo? A minha palavra que o Senhor disse. Mas eu preciso estar debaixo da autoridade do Senhor. Eu preciso estar debaixo da vontade do Senhor. Eu preciso ser canal, porque é o Senhor que vai falar. Amém? Não é eu. Mas tem pessoas que ficam dizendo coisas pra gente, até eu mesmo já recebi profecias, meu querido, que nunca se realizou. Tá entendendo? Então isso só faz nos frustrar o nosso coração. O que tem de cristão doente por causa de profecias que não vêm de Deus. Profecias, tá entendendo? Dada por profetas que não tem nem aliança com o Senhor. Tá entendendo? Sabe qual é a aliança que você precisa ter com o Senhor? Não é, meu querido, minha querida, não é você ter um título de pastor, de missionário, de diácono, de bispo. Não, meu querido, de apóstolo, não. A aliança que você tem que ter com o Senhor é uma aliança, tá entendendo, de santidade. Se você procurar viver uma vida com o Senhor, uma vida separada, uma vida em santidade, o Senhor vai te usar, o Senhor vai falar através da tua boca. Amém? Não é o teu título que vai te dar autoridade de não falar, não, meu querido. É o Espírito Santo de Deus que dá autoridade no nosso falar. É o Espírito Santo de Deus que fica com a gente e fala através da nossa vida. Amém? Um outro dia eu ouvi, às vezes eu acompanho um pastor que ele ainda é um pastor jovem.
na média de menos de 40 anos. E ele disse, ele não concorda quando a gente diz que é Deus que usa a gente e fala através da gente. Ele acha que é o homem mesmo que fala. Meu querido, aqui eu falando com você, algumas palavras acabam sendo da gente ser humano. O Senhor usa a nossa forma de falar, a nossa expressão. Mas a maior parte, tá entendendo, do conteúdo de uma ministração, se eu estou debaixo da direção do Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que vai trazendo a mente ao nosso coração e trazendo no nosso falar aquilo que Ele sabe que as pessoas vão precisar ouvir. Amém? Eu discordo com esse pastor quando diz que é a pessoa. Não, não. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Algumas vezes o apóstolo Paulo deixou claro que ele estava falando quando ele dava ele dizia a forma de pensar dele. Amém? Quando ele ia falar algo que, olha, mas eu penso assim, eu acho assim, vocês devem fazer assim. Aí ele dizia, de mim mesmo eu estou falando. Amém? Por isso, quando nós temos o governo de Jesus na nossa vida, nós temos que crer que o que sai da nossa boca são palavras que vêm do Senhor para a tua vida. Eu não conheço os corações das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Essa terra é de Deus, ela não é minha, não é de homens, ela é de Deus. Por isso eu continuo trazendo ministrações aqui, tá entendendo? Sendo o canal de Deus para a vida de vocês, porque eu acredito no que o Senhor disse para mim. Quando eu fui iniciar esses vídeos, eu disse, Senhor, tem tanta gente já falando a tua palavra na internet, o que Deus falou comigo imediatamente, que Ele tinha uma terra para minha semente. Cada pessoa, meu querido, vai lançar um tipo de semente. Amém? Então, o Senhor tem uma terra para as sementes que é lançada através da minha boca. E o Senhor vai alcançar essa terra através dessas sementes. Amém? É assim, vai ser assim também com você. Quando você deixar o Senhor te usar como canal de bênção na terra, o Senhor também vai usar as tuas sementes, vai ser lançada numa terra que o Senhor já tem preparado, amém? O Senhor já tem preparado esta terra, por isso eu não me preocupo, tá entendendo? Eu não estou aqui procurando status no YouTube, eu não estou procurando, tá em mordomia, dinheiro, não, nada disso, não estou interessada nisso, tá entendendo? O meu interesse é lançar a semente. E a terra que o Senhor escolheu para ouvir essa semente, ela vai ouvir, essa semente vai ser gerada, tá entendendo, no seu coração, e ela vai dar fruto, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, como diz a palavra de Deus, amém? E é assim que eu creio, meu querido, amém?